Olá, tudo bem? Aqui sou eu novamente, professor Alexandre Andrade, para dar novamente aula para as turmas de nono ano, ainda dentro do assunto formação da população europeia, só que a gente hoje vai falar sobre os capítulos 16 e 17, desculpa, 17 e 18, ok? De novo, eu tenho aqui uma apresentação que eu vou disponibilizar aqui e compartilhar com vocês. Então, está aqui ela. Legal? Deixa eu passar o meu videozinho aqui para baixo. Bom, então, na aula anterior, a gente conversou a respeito da formação dos povos europeus, né? A origem étnica. A gente falou sobre as fronteiras, a gente falou sobre os países que disputam separatismos por conta das suas diferenças culturais, das suas diferenças étnicas e religiosas, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão cultural e das contribuições que os europeus puderam fazer para toda essa civilização que a gente conhece, né? Como eu disse no início da aula anterior, nós, na verdade, na América, né? Brasil, os nossos vizinhos, os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, toda a parte da América Latina e toda aquela parte da América do Norte, nós somos fruto de um processo de colonização feito pelos europeus. Aliás, esse processo de colonização feito pelos europeus, que aconteceu lá no século XV e XVI, né, a partir dali, deu origem a uma série de países que a gente tem hoje, né? Eles não só colonizaram a América, mas também colonizaram a África, colonizaram alguns países da Ásia. Então, assim, os europeus, na verdade, difundiram a sua cultura e o seu modo de vida, né, e a sua política para o mundo inteiro, deixando algumas heranças positivas, outras nem tão positivas assim, mas o fato é que essa cultura que nós conhecemos aqui é uma cultura basicamente europeia. Por isso que a gente, quando estuda história, a gente estuda a história da Europa, né? A gente vai começar a estudar a história lá no início da Europa, na Idade Média, no feudalismo. Então, tudo isso está explicado pelo fato de que nós temos uma herança cultural extremamente ligada aos europeus. Bom, então você está vendo aqui que quando a gente... Deixa eu pegar aqui o meu mousezinho. Quando a gente mostra aqui as principais contribuições culturais europeias, lógico que a gente não pode deixar de falar na ciência, ou seja, a gente hoje tem como herança vários conhecimentos na física, na biologia, na matemática, que a gente herdou dos europeus, né? Vamos colocar aí como exemplo Leonardo da Vinci, Arquimedes, Isaac Newton. Na filosofia a gente tem os gregos, né? Na literatura a gente tem toda uma base literária aí de escritores ingleses, escritores franceses, né? Descartes. Na música, né? Nem coloquei aqui, porque também é na parte da arte, né? Mas assim, a gente tem Mozart e Beethoven e todas as contribuições musicais que eles e outros, né, tiveram na época. Na língua, o fato da gente hoje falar português tem a ver com o fato de termos sido colonizados por um país europeu, que foi Portugal. Nossos vizinhos falam espanhol, porque foram colonizados pela Espanha. Na América do Norte, os Estados Unidos falam inglês, porque foi colonizado pelo Reino Unido, né, na verdade, pela Inglaterra. E não só eles, mas se você for ver, tem países na África que também falam inglês, tem países... a Índia, por exemplo, tem como segunda língua o inglês, porque foi colonizada pela Inglaterra. A Ásia não foi um continente que sofreu muitas influências assim, não. Talvez tenha sido aquele que menos sofreu, porque as civilizações já eram consolidadas quando os europeus chegaram lá por volta do século XVI. Os chineses já eram, né, uma civilização muito sólida. Os hindus, talvez, nem tanto, mas o Japão também era uma civilização bastante sólida. Bom, então, e religião, né?
apesar das principais religiões, né, do mundo inteiro, praticamente todas elas surgiram na Ásia. Se você olhar, o cristianismo surgiu na Ásia, o hinduísmo surgiu na Ásia, as religiões chinesas, de Maomé, o islamismo surgiu na Ásia. Então, assim, mas a Europa tem uma contribuição, porque, no fundo, o que aconteceu com a questão da religião foi o fato de que ela surgiu no Oriente Médio, mas foi difundida pelos romanos. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho mais na frente. Bom, uma contribuição que a gente não pode deixar de esquecer tem a ver com a civilização grega. Os gregos, na verdade, puderam contribuir na nossa sociedade com conceitos extremamente importantes, como esses que estão aqui, ó, o conceito de democracia, o conceito de representação política, o conceito de ética, a ideia de voto, né? Como é que as coisas passaram a ser resolvidas e definidas pela sociedade a partir de uma consulta popular aos cidadãos e, obviamente, o surgimento da ideia de cidadania, ou seja, eu, como cidadão, tenho direitos e tenho deveres dentro dessa coletividade que eu vivo. Tudo isso são ideais que não existiam até os gregos difundirem isso e, graças a Deus, a gente herdou isso deles, porque são conceitos extremamente importantes. Mas eu também quis contribuir aqui, ó, mostrar para você que, na verdade, uma das coisas que a gente também tem como herança, né, é aqui, ó, a realização dos Jogos Olímpicos. Caramba, foram os gregos que criaram essa ideia dos Jogos Olímpicos. E isso é uma coisa que a gente reproduz até hoje, né? Então, só a título de curiosidade aí, né, que eles também acabaram contribuindo para a gente. Bom, outra contribuição aqui, na verdade, quando você fala das questões religiosas, né, como eu disse antes, apesar da religião cristã, o cristianismo não ter surgido na Europa, mas foi a Europa que, e com o seu expansionismo nesse período das grandes navegações, que acabou difundindo o cristianismo para o resto do mundo. Então, você tem o Brasil, um país, não é totalmente, mas é um país que tem uma grande quantidade de pessoas que seguem a Igreja Católica. Por isso que as pessoas dizem, eu sou católico, apostólico, romano, porque, na verdade, isso vem lá de Roma e a Europa como um todo, praticamente grande parte dos países seguiu essa religião e trouxeram isso para as suas colônias, né? Espanha, Portugal fizeram a mesma coisa. Mas não só o cristianismo existiu na Europa, existem outras religiões cristãs, como a religião ortodoxa, que é praticada mais naqueles países lá da Europa Oriental, a Rússia, a Polônia. E você tem também o protestantismo. Esse sim é uma religião, essa sim é uma religião que surgiu na Europa, né? Você obviamente estudou ou vai estudar ainda o surgimento de Calvino e Martinho Lutero, que foram pensadores religiosos que, na verdade, reescreveram a religião de uma maneira que eles discordavam de algumas visões da Igreja Católica romana, né, que é aquela que tem como o seu supremo sacerdote o Papa, que a gente conhece hoje. Mas esses caras aqui, o nome deles eles se chamam de protestantes porque eles protestavam contra alguns ideais dessa igreja. E por isso eles romperam com essa igreja e fundaram igrejas novas. E esses caras são essencialmente europeus. Você tem muita gente hoje no Brasil e no resto do mundo que segue as religiões protestantes por conta de ser uma herança desses europeus aí. Bom, outra contribuição que a gente não pode se esquecer é a contribuição de conhecimento, né, de ciência. Assim, eu só peguei isso aqui a título de curiosidade, para você ter uma noção de que as grandes universidades europeias estão entre as principais universidades do mundo. Você tem uma universidade de Bolonha, que foi fundada em 1088. Ou seja, enquanto aqui na América, né, a gente foi fundar uma universidade quase que só no século XIX, né? Caramba, lá no século IX os caras já tinham uma universidade. Então, a produção de conhecimento é uma herança europeia de extrema importância. Você tem a Universidade de Paris, do ano de 1150, e outras mundialmente conhecidas, como a Universidade de Oxford, Cambridge, Salamanca e outras, né? Aqui está falando de 10
mas, obviamente, tem muito mais do que isso aí de importante. Bom, uma outra coisa que a gente não pode negar é que os europeus, com esse expansionismo que, no fundo, começou lá no século XV e XVI, com aquilo que a gente chamou de grandes navegações, né? Com o fato deles se aventurarem a navegar pelo Oceano Atlântico e chegar ao Oceano Índico, chegar a fazer viagem de circunnavegação, os europeus foram se expandindo, eles foram fundando colônias no mundo inteiro e foram criando verdadeiros impérios. O primeiro grande império europeu foi o Império Romano, que se expandiu no sul, em toda a Europa praticamente, né, menos na parte norte, chegou ao continente africano, chegou ao Oriente Médio, aliás, é quando os romanos têm contato com a religião católica de Jesus Cristo. Outro império, ou outros dois impérios que chegaram a ser gigantes, foi Portugal e Espanha, naquela época que metade do mundo era espanhola, metade do mundo era portuguesa. Lembra do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em dois? Para lá é da Espanha, para cá é de Portugal. Outro império importantíssimo, o Reino Unido, tão grande, que chegou a cunhar uma frase que é famosa hoje, que o Império Britânico é aquele no qual o sol nunca se põe. Por quê? Porque seja qualquer lado do planeta Terra, seja de dia, seja de noite, tem algum território que pertença à coroa britânica, né? Que era o caso lá do Reino Unido. E o Império Francês também, que também durante muito período rivalizou com os ingleses aí, também podemos dizer que ele foi bastante importante. Bom, outras contribuições, essas mais novas, né? Os europeus continuam contribuindo muito com, obviamente, por conta das universidades, né? De todo o seu conhecimento, pesquisa, conhecimento, turismo, são os países que mais atraem turistas no mundo inteiro. O país que mais atrai turista no mundo inteiro é a França. O segundo país que mais atrai turista no mundo inteiro é a Espanha. Modelos políticos, eles inventaram o sistema político que a gente hoje chama de estado do bem-estar social e que, no fundo, muita gente no mundo copia, né? E, obviamente, a gente não pode se esquecer que hoje também esse é um segmento muito importante da economia mundial, que é o setor do entretenimento. Talvez o mais conhecido deles em relação à Europa seja a questão do futebol, né? Hoje, quem manda no futebol, quem dita as regras e as normas do futebol mundial são os europeus. Bom, os exercícios aí, eu coloquei aqui os principais, né, que eu acho que são os mais interessantes para você fazer. Falando das Filipinas, como é possível explicar a predominância do cristianismo num país insular asiático localizado no Pacífico? Lógico, porque, na verdade, as Filipinas, o nome, inclusive, vem do rei Filipe, né, que era um rei espanhol. Foi uma colônia espanhola, então os espanhóis, ao chegarem lá, impuseram o catolicismo como religião. Outra aqui, uma questão pedindo para você fazer uma pesquisa sobre colônias portuguesas e quais foram as heranças que essa colonização deixou em termos culturais para o país colonizado. É lógico que você pensar que as colônias portuguesas, as principais heranças foi a língua portuguesa, né, a religião, inclusive o que aconteceu no Brasil também, mesma coisa. E o que foi o processo civilizatório francês? Na verdade, os franceses tinham objetivos aí de buscar estabelecer um padrão social e cultural considerado como um modelo de superioridade. Diferenciava colonos de colonizados pelo seu padrão cultural. Ok, galera? Então, foi um prazer, mais uma vez, essa aula aí para vocês. Lembrando que a gente pode ter contato ainda com próximas aulas aí que eu vou fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos. Tchau, tchau.